Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Silvio do canal Silvio Responde. Tudo bem? Hoje eu quero trazer com vocês algumas questões aí, mais uma vez, a respeito da aposentadoria, que são alguns requisitos para se aposentar. Que tem muitas pessoas que ainda têm dúvida a respeito da questão de prazo, de carência. Aí eu queria comentar rápido com vocês aqui hoje, três requisitos, que é o primeiro requisito, um requisito geral, que é a questão da aposentadoria por idade. Idade para homens agora são idade de 65 anos, para aposentar por idade, né? São 65 anos. Só que tem um porém, que tem que lembrar, né? Para você aposentar por idade aos 65 anos, você precisa de ter a carência de 15 anos de contribuição, né? Precisa de ter a carência de 15 anos de contribuição para que você possa se aposentar. E outra curiosidade, vocês estão sabendo que o salário mínimo aumentou um pouquinho, né? Eu só descobri esse dia agora que aumentou um pouquinho o salário mínimo. Agora já está 1.800 e poucos reais, e no estado do Paraná varia até R$ 2.100. Deu uma boa alavancada no salário mínimo, né? E devido a essas questões também do salário mínimo, estão meio preocupado. Mais uma vez, vai refletir aonde? Onde que vai refletir? Aposentadoria. Estão preocupados. Já tem alguns comentários, né? Algumas pessoas estão preocupadas que talvez vai ter que mexer de novo na questão da aposentadoria. Então, quero chamar a atenção de vocês hoje para essa grande questão, né? Se você já está fazendo 65 anos e quer se aposentar, você tem que observar que você precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. Isso para homens, tá bom? Pelo menos 15 anos de contribuição. E você precisa ter isso comprovado, tá? Comprovado, tal, feito o cálculo lá, tudo certinho. O caminho, o melhor caminho que você tem a tomar, qualquer um tem a tomar, é fazer, né? Procurar um escritório de advocacia especializado, né? E essas questões da previdência social e fazer os cálculos lá, buscar o melhor caminho, né? Porque às vezes você não vai nem valer a pena você aposentar por tempo de serviço. Vai valer mais a pena você esperar aposentar por tempo de idade, dependendo, né? Tem que fazer o cálculo, né? Igual no meu caso, eu acho que eu como fui negligente, tá? Porque a minha primeira assinatura na minha carteira foi, se não me engano, em 85. Você vê, de 85 para cá, já estava fazendo aí, já ia completar 40 anos de contribuição se eu tivesse seguido à risca isso, né? Então eu já poderia ter me aposentado, né? Se eu tivesse seguido à risca, contribuído todos os meses, né? Inclusive eu já poderia até ter parado de contribuir já há algum tempo atrás, né? E poderia me aposentar hoje, né? Mas como eu não fiz isso, então eu tenho que fazer o cálculo lá. Até hoje não fiz, estou devendo, inclusive, né? Até hoje não fiz o cálculo, mas eu tenho que fazer o cálculo para observar certinho isso aí, quanto tempo que ainda me falta. Mas pelo que eu posso observar, talvez vai valer mais a pena para eu esperar os próximos 10 anos, né? Os próximos 10 anos para que eu possa me aposentar por idade, né? Que aí vou completar 65 anos, tenho essa esperança, né? Na verdade, eu tenho esperança de chegar pelo menos até os 120, né? Então, eu completando 65 anos, o que vai acontecer? Aí eu posso aposentar por idade, né? E essa é a minha expectativa, né? Não estou falando que vai acontecer, certo? Então, você que já está completando aí os 65 anos, não esqueça, você precisa de ter 15 anos de carência. As mulheres que estão completando 62 anos, você precisa de ter 15 anos de carência. É o mínimo 15 anos que você está contribuindo com a Previdência Social. 15 anos. E isso tudo bonitinho, tudo documentado, tudo certinho,
tá bom? Se tiver o carnê, os carnezinhos e tal, tudo certinho. 15 anos é a carência, tá? Então você precisa de ter isso, não pode esquecer. Às vezes você que é mulher, tá fazendo 50 anos, nunca trabalhei, nunca tive carteira registrada e tal. Começa ontem. Começa ontem. Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas aposentadoria é uma porcaria, não dá pra nada, ai, 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 blá, 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 blá. É melhor ter do que não ter. É? É melhor você ter aposentadoria do salário mínimo. Eu estou falando que melhor não é grande questão que assim. Do que quando você tiver velho lá ou tiver velha, você ter que viver de favor lá com seus filhos, com seus netos. Não é melhor você ter sua aposentadoria? Começa a pensar nisso agora. Se você não pensou a vida inteira, começa a pensar agora. Não é? Então, é uma... Você que é mulher, né? Ah, nunca trabalhei e tal. Começa agora. Quando você chegar lá nos 62 anos, você tem 50 anos, quando você chegar nos 62 anos, que é na sua hora de aposentar, já está bem próximo. Né? Ou se você tem menos, se tem 30 anos. Ah, eu tenho 30 anos, já, então, começa agora. Né? Porque quando chegar lá na frente, aí pode te ajudar. E tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Quem é novo tem grandes possibilidades, quem é mais novo, na verdade, sim. Até eu que já estou bem maduro, né? Tem muitas possibilidades na vida. Inclusive você, ou é você que está lá 20 anos atrás, né? Tem muito mais possibilidade, mas tem que tirar o pé do chão. Se não tirar o pé do chão, não vai para lugar nenhum, né? Então, entende isso, tá? O mínimo, eu estou falando que melhor não é grande questão que assim. Do que quando você tiver velho lá ou tiver velha, você ter que viver de favor lá com seus filhos, com seus netos. Não é melhor você ter sua aposentadoria? Começa a pensar nisso agora. Se você não pensou a vida inteira, começa a pensar agora. Não é? Então, é uma... Você que é mulher, né? Ah, nunca trabalhei e tal. Começa agora. Quando você chegar lá nos 62 anos, você tem 50 anos, quando você chegar nos 62 anos, que é na sua hora de aposentar, já está bem próximo. Né? Ou se você tem menos, se tem 30 anos. Ah, eu tenho 30 anos, já, então, começa agora. Né? Porque quando chegar lá na frente, aí pode te ajudar. E tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Quem é novo tem grandes possibilidades, quem é mais novo, na verdade, sim. Até eu que já estou bem maduro, né? Tem muitas possibilidades na vida. Inclusive você, ou é você que está lá 20 anos atrás, né? Tem muito mais possibilidade, mas tem que tirar o pé do chão. Se não tirar o pé do chão, não vai para lugar nenhum, né? Então, entende isso, tá? Entende bem isso. E a vida passa assim, rapidinho. Faz 40 anos atrás eu fiz o meu primeiro registro. Se eu tivesse pensado bem na minha vida, hoje eu poderia estar numa situação econômica bem mais tranquila. Tá? Então, observa isso. Usa a minha derrota nesse sentido, se eu poderia dizer assim, o meu fracasso nesse sentido de cuidar da minha própria vida, para que você não cometa o mesmo erro e cuida da sua, né? Cuida da sua. Porque, como diz o outro, vamos brincar de vida, uma regra é assim, cada um cuida da sua, né? Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. E tem outra questão, né? Tem também uma aposentadoria por invalidez, incapacidade. Então, talvez você vá estar fazendo perícia, essas coisas tudo aí, para você se aposentar por invalidez. Só que tem um porém. Além de você ter a comprovação médica, além de tudo isso, você precisa também ter, percebe? Você precisa também ter o tempo, os 15 anos de carência. Alguns casos conseguem se encaixar dentro de uma questão que eles falam que é período da graça. Período da graça. Que é entre 3 meses e 3 anos e meio, que algumas pessoas conseguem se encaixar dentro da questão de manter a posição de segurado. Segurado é aquela questão de não, você é segurado. Por quê? Porque você tem a pólice de seguro. Você está pagando o INSS, é uma pólice de seguro para sua aposentadoria. É a mesma coisa do seguro do carro. E tem pessoas que é assim, ele não tem seguro de carro, mas quando bate,
Ah, e não tem um seguro para pagar, por quê? Porque você nunca pagou o seguro. A mesma coisa é o INSS, tem pessoa que trabalha a vida inteira e não contribui. Aí depois você vai aposentar como? Como você vai comprovar que você contribuiu? Se você nunca contribuiu. Você entende? Então tem alguns casos que as pessoas conseguem, né? Precisa de um advogado, não sei, eu não sei nem como que é o procedimento, mas precisa de lá 3 meses a 3 anos e meio, dependendo, a pessoa consegue, dependendo como as regras lá, a pessoa vai se encaixar dentro das regras, ela consegue ser classificada como segurado ainda, né? Depende muito, né? Então você tem que observar essas questões aí, tá bom? E geralmente precisa da carência, 15 anos. Carência, 15 anos. Porque se você não contribuiu durante 15 anos, desculpa que eu estou meio gripado hoje, está frio aqui. Se você não contribuir durante os 15 anos, você não vai ter o que reclamar, é como diz o outro. Se você não economizar a hora que você precisa, você vai por onde? Eu não estou dizendo para ninguém que a aposentadoria, que a questão do INSS é o melhor investimento do mundo, porque não é. Todo mundo sabe que não é. Já ficou comprovado. Qualquer hora eu vou fazer outro vídeo que mostra, que fala a respeito da história da Previdência. Depois, uma hora, vocês deixam no comentário aí se vocês querem que eu fale a respeito disso aí, a história da Previdência. Estava vendo ontem, é bem interessante. Bem interessante. Tem o nome da pessoa que se aposentou, né? História da Previdência. Sabia que foi promulgada em 1923? 1923, faz tempo, hein? O ano passado fizeram 100 anos da Previdência, tá? E tem outra regra de acesso, que é assim, acesso à pensão por morte. Pensão por morte. Pode ser pensão por morte, pensão por desaparecimento e pensão por abandono. Essas 3 regras que podem se encaixar aí, né? E só que é o seguinte, o requerente ele precisa de comprovar algumas coisas. Primeiro, a carência. Olha lá a carência, os 15 anos de carência. Carência de quem? Do requerente? Não, do contribuinte que sumiu ou que morreu, né? Não é do requerente, é da pessoa que contribuiu ou que faleceu, né? Que sumiu, sei lá, o que aconteceu com a pessoa, ou faleceu, ou ela sumiu. Então você precisa comprovar que essa pessoa contribuiu. E que ela tem essa qualidade de segurado, quer dizer, que ela contribuiu até o mês passado, até tal, está contribuindo, e tem os 15 anos. E depois você tem que comprovar a sua condição de dependente, que geralmente eles já consideram automático como dependente, é a esposa, o esposo, né? Em alguns casos o filho, mas aí já vai sendo um pouquinho mais distante, tá? Dependência, a condição de dependência e a condição de dependência econômica. Então tem alguns fatores aí que a pessoa tem que batalhar para que ela consiga observar essas questões e conseguir receber a sua aposentadoria, tá bom? Depois vocês deixem aí no comentário, para ver se a gente vai falar a respeito da história da Previdência qualquer dia desse aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fica com Deus aí.